Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos ao canal Graça para os Eleitos. Meu nome é Jean Barros, estamos mais uma vez aqui para trazer uma mensagem do Evangelho da Graça, esse Evangelho que revela mistérios, Evangelho da Graça que deixa o homem livre, sem medo, sem nenhum temor do mal, esse Evangelho que ilumina os nossos olhos para conhecermos o Cristo ressuscitado na sua plenitude do Evangelho da Graça. Estamos com uma mensagem que tem como tema o Satanás das religiões é uma fraude, parte 2. Nós já trouxemos para você a primeira mensagem com esse mesmo tema. Estamos trazendo agora uma segunda mensagem, a parte 2. Satanás das religiões é uma fraude, parte 2. Nós temos como texto base para essa mensagem o livro histórico do apóstolo João. Se você tiver com sua Bíblia, você pode acompanhar. Caso contrário, você vai ouvindo e assim você vai chegando ao conhecimento das verdades do Cristo ressuscitado. E você vai crescendo no conhecimento e na graça desse Evangelho, né? Livro de João, capítulo 8, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 37 até o 44, onde Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, estava ali dialogando com os religiosos da época, né? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Jesus costumava sempre levar a palavra para esses homens. E nós vamos ler uma parte desse diálogo de Jesus de Nazaré com os religiosos da época. João 8, a partir do versículo 37 a 44, que diz assim: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procuras matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. 39. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosseis filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido? Abraão não fez isto. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. 42. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só até aí, amados. Pois bem, Jesus está aqui falando com os fariseus, né, os religiosos da época. E eu quero destacar aqui o versículo 44
quando Jesus ele fala para os fariseus. Jesus foi bem claro com eles: vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. É o versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pois bem, meus queridos, a liderança religiosa, sendo bem claro, né? A religião evangélica, os líderes evangélicos, fala desse diabo como se fosse uma criatura espantosa, como eu já falei em outras mensagens, que atormenta os perdidos, os que morrem na perdição. Mas, na realidade, esse diabo é folclórico, não existe. Estou aqui com a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, um ex-padre católico. Foi ele que traduziu essa Bíblia que eu estou lendo. Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, fiel, corrigida. Então, João Ferreira de Almeida deixou a palavra Satanás no original, porque se ele tivesse traduzido, talvez não estivesse essa confusão como a gente se vê hoje em relação a esse tal desse diabo, desse Satanás, que é uma coisa só, né? Porque se ele tivesse realmente traduzido a palavra Satanás, ele teria botado aqui opositor, porque a palavra Satanás, como eu já falei em outras mensagens, traduzido do hebraico, é opositor, alguém que se opõe, é uma ideia contrária. Mas não, ele preferiu deixar no original a palavra Satanás, e por isso está essa confusão toda, né? As pessoas vivem hoje atormentadas, com medo desse tal Satanás, que na realidade não existe. E sim, uma ideia contrária. Nós fizemos a primeira mensagem, estamos aqui com a segunda mensagem para deixar bem claro quem realmente é Satanás, né? Virá outras mensagens com esse mesmo tema, essa é a segunda. Então, eu quero destacar aqui o versículo 44 para que a tua mente seja iluminada e você conheça a verdade. Jesus disse para ele: vós tendes por pai o diabo. E quem é esse diabo? Esse diabo que Jesus está se referindo aqui é um homem. E diz assim: e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Jesus fala para ele, né? Vocês querem fazer o desejo do pai de vocês. E ele continua: ele foi homicida desde o princípio. Jesus está dizendo, desde o princípio, que ele mata, que ele trouxe a morte. E Jesus continua: e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Jesus está falando de um homem. Está dizendo que desde o princípio que ele é homicida, que ele mata. Foi ele que trouxe a morte para os homens. E quando ele fala de mentira, está falando do que é próprio dele, que não há verdade nele, a natureza dele já é para mentir. Jesus está falando, né? E Jesus continua: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. E aqui Jesus conclui: porque ele é mentiroso e pai da mentira. Pois bem, vamos direto logo ao assunto. Jesus está falando de quem aqui? Está falando de Adão.
Eu sei que essa palavra te choca, como também no princípio me chocou, porque eu vinha de onde? Eu vinha dos ensinamentos da lei, da igreja evangélica. Quando você vem naqueles ensinamentos por muito tempo, vem aqueles ensinamentos que se tornou na tua vida, como se tornou na minha, uma tradição. Satanás é assim, ele atormenta, ele está ao redor das pessoas. E aquela figura horrível do Satanás está na mente sempre na mente das pessoas. E quando vem alguém trazendo uma mensagem esclarecedora, aquilo te choca. Porque quando eu tive esse conhecimento que aqui está se referindo a Adão, para mim foi um choque. Mas o Satanás aqui é Adão, opositor, aquele que se opõe, né? Para continuar os nossos olhos sendo iluminados, como o meu foi, eu creio que o teu já vai começar a ser iluminado a partir de agora. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Romanos, né? Na carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia em Roma. Pois bem, vamos lá. Romanos, para você entender que realmente Satanás é uma ideia contrária, é aquele que se opõe. Romanos capítulo 5. O Evangelho, meu querido, é ensinamento, não é movimento, aquelas coisas que sempre a gente costuma ver na maioria das igrejas. Não é aquilo, o Evangelho é ensinamento. Você vai aprendendo, crescendo no conhecimento e na graça. Romanos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Preste bem atenção para você entender. Diz assim a palavra: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Pois bem, amados, vamos dar uma pausa aqui para poder eu te explicar essa porção lida. O que é que está dizendo aqui a palavra? Está dizendo: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado, a morte. Então a morte veio através desse homem, Adão. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você vê que quando Jesus estava dialogando ali com os religiosos, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo, o opositor, né? Ele foi homicida desde o princípio. Você vê, Adão desobedeceu, pecou, desobedeceu, né? E através do pecado de Adão veio a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, desde o princípio, que Adão se tornou um homicida, matou toda a humanidade. Diz aqui, ó: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O 13. Porque até a lei de Moisés, né?
Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Veja bem. No entanto, 14, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Quem era que não tinha pecado, à semelhança da transgressão de Adão? Nós, eu e você, os gentios, as nações gentílicas, né? Deus não imputava pecado. Por quê? Porque o pecado é onde havia lei. Onde havia a lei de Moisés. E a lei Deus deu a Moisés para que Moisés passasse para todo Israel. Então, quando alguém transgredia a lei, isso eu já expliquei em outras mensagens, cometia pecado. Então, Deus não imputava pecado nas nações gentílicas, a mim e a você. Mesmo a gente fazendo algo pecaminoso, Deus não imputava esse pecado. Por quê? Porque a gente não tinha lei. Então, o que foi que nos atingiu? A morte. No 14 diz assim, ó, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, até sobre nós. Concluindo, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, quando Jesus estava falando ali com os religiosos, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo, o opositor, se referindo a Adão. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio, com o pecado, e através do pecado de Adão gerou a morte passou a todos os homens, toda a humanidade morreu com o pecado de Adão. Adão, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Coríntios, ele explica que Adão era um homem terreno. Era um homem terreno. Eu quero que você acompanhe a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que se reunia em Coríntios, né? Então, Adão, o diabo que Jesus estava falando ali, na primeira leitura que nós fizemos, em João 8, do 37 até o 44, que eu destaquei o versículo 44, quando ele diz para os religiosos que eles tinham como pai o diabo, né? E esse diabo era Adão, opositor, se opôs à palavra de Deus. Deus ordenou para ele: olha, de todas essas frutas aqui você pode comer, só não dessa, que essa tem um conhecimento do bem, do mal, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer e tal. E ele se opôs a essa palavra e desobedeceu, né? Com o pecado de Adão veio a morte passou a toda a humanidade. Por isso que todos pecaram. Adão, meu amado, Adão era um homem natural, ou um homem terreno. E eu e você, nós que cremos na obra que Cristo fez na cruz, nós temos um dom de Deus, eu e você que crê. E esse dom é a fé. E a fé, só quem vai crer é um homem espiritual, é o eleito, o já eleito, já escolhido antes da fundação do mundo. Adão não era eleito, Adão era um homem terreno, ou um homem natural. Diferente de mim e de você que crê, nós não somos terreno, nós somos espirituais. Talvez você possa estar interrogando nessa hora, né? Mas nós não estamos aqui nessa terra, como é que a gente não é terreno? Se Adão é terreno,
e você está dizendo que nós não somos terreno, eu vou te explicar que nós não somos terreno. Vamos abrir a nossa Bíblia, meu querido, na carta do apóstolo Paulo, que ele fez para a igreja que se reunia em Coríntios, onde Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais. E Adão era esse homem. Adão era um homem natural. Por mais que se explique as coisas espirituais a Adão, ele nunca ia entender. Entendeu? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu vou ler para que você entenda. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Preste bem atenção, meu amado, para que você aprenda e cresça no conhecimento e na graça desse Evangelho. Versículo 2. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vou te explicar. O homem natural aqui, como eu acabei de falar há poucos instantes, é o homem terreno. Ele foi feito do pó da terra. Por isso que ele é chamado homem natural ou homem terreno. Ele tem uma alma. Ele foi feito do pó da terra, tem uma alma, como eu e você tem uma alma. Eu e você que crê, tem uma alma. Adão também tinha uma alma. Eu tenho um espírito que Deus cobriu com o pó, com essa carne, né? Que ele chama pó. Ele cobriu o meu espírito com essa carne, cobriu o teu espírito, você que crê, também com esse pó, com essa carne. Então, nós não somos terreno, nós não somos natural. Quem era natural era Adão. Adão foi feito do pó. Ele não tinha um espírito como eu e você tem. Ele tinha o sopro da vida. Ele era uma alma vivente, ele não tinha um espírito, porque ele foi feito do pó. Era um homem natural, era um homem terreno. Adão, como homem terreno, ele não conseguia discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque não tinha um espírito. Existem homens terrenos e existem homens celestiais. As igrejas evangélicas não ensinam isso. Tenho certeza que você nunca teve esse ensinamento. Existem homens terrenos e existem homens celestiais. Homens terrenos são homens feitos à semelhança de Adão, feito do pó. E homens espirituais, ele tem um espírito, diferente de Adão. Adão não tinha espírito, tinha uma alma como você tem. Os animais, as aves também têm alma.
Adão tinha o sopro de vida, mas não tinha um espírito. Ainda na igreja de Coríntios, eu quero abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, para você ir entendendo, capítulo 15. Capítulo 15, nós vamos ler do 45 ao 49, para você entender o que eu estou falando. Capítulo 15, do 45 até o 49, que diz assim a palavra. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Dá uma pausa aqui para te explicar. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem era chamado de Adão, o último Adão, quem era? Jesus de Nazaré. Foi chamado por Paulo, aliás, não foi chamado por Paulo, foi revelado a Paulo, né? Que o Evangelho foi revelado a Paulo, que Jesus de Nazaré é chamado o último Adão. Então, o último Adão foi feito espírito vivificante. Jesus era espírito. Estava ali no corpo de carne, coberto com pó, né? Com a carne, mas era espírito. Era o próprio Deus. Ele era espírito. Tinha um espírito. Preste bem atenção, versículo 46. Mas não é o primeiro espiritual. Adão não era espiritual, não tinha um espírito. Preste bem atenção aqui, ó. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual, que foi Jesus, né? Que é o segundo Adão. E nós somos feitos à imagem do primeiro ou do segundo? Com certeza do segundo Adão, que tinha um espírito. Então, nós fomos feitos à imagem do segundo Adão. Preste atenção, versículo 47. O primeiro homem da terra, Adão, era terreno. É terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Jesus de Nazaré, o segundo homem, que Paulo chama aqui segundo Adão. Então nós fomos feitos à imagem e à semelhança do segundo Adão, que é Cristo, que é o próprio Deus. 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como tem homens terrenos, também tem homens celestiais. Nós que cremos, somos celestiais. Nós temos um espírito. Nós não fomos feitos do pó da terra, meu amado. Nós fomos cobertos com esse pó. Ele nos deu forma. Deus é espírito. E é Pai dos espíritos. Você que crê é um espírito. Eu que creio sou um espírito. Então, nós fomos cobertos com esse pó, com essa carne. Adão não foi coberto porque ele não tinha espírito. Ele foi feito do pó da terra. Então, quando Adão se cumprisse os dias dele, que ele fosse morrer, como ele foi feito do pó, ele ia se tornar em pó.
diferente de mim e de você que crê. Quando os nossos dias se cumprirem aqui na terra, nós não vamos nos tornar em pó. O que vai se tornar em pó é isso aqui, essa carne que está nos dando forma. Ela que vai voltar ao pó, vai se tornar em pó. Mas eu tenho um espírito. E agora o meu espírito está unido com o Espírito do Senhor, formando um só. Tanto eu como você que crê. É assim, amado. O Evangelho da Graça revela esses mistérios. Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém, amado? Até o 49. Então, essa ideia que Satanás é aquela figura aterrorizante que até hoje os evangélicos vivem assombrados, com medo, né? A palavra Satanás significa opositor, adversário, acusador. Adão era sagaz, enganador. A natureza de Adão era só de enganar. Não havia verdade em Adão. Quando ele falava mentira, falava do que é próprio dele. A natureza dele era mentirosa. Isso realmente choca muitas pessoas. No princípio me chocou também. Mas ninguém, meu amado, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. A verdade é de Deus. O Espírito é quem ensina, disse Paulo, é Ele que ensina. Ele é o dono da verdade, Ele é a própria verdade. Então, esses mistérios, quem ensina é o Espírito. É o próprio Deus que habita dentro dos eleitos. Então, Adão aqui era esse diabo que Jesus falou com os fariseus. Vocês têm por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio que ele matou toda a humanidade. Pecou, através do pecado veio a morte passou para toda a humanidade. Então, o diabo, nesse texto aqui, que nós lemos no começo, que é a base da nossa mensagem, que eu destaquei ali o versículo 44, o diabo ali, que Jesus estava falando para os religiosos, se referia a Adão. Adão era enganador, enganou Eva. Adão não foi enganado, ele enganou. Vamos abrir a nossa Bíblia ainda no Evangelho de Paulo, quando escreveu a Timóteo, capítulo 2, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, que Paulo explica ali quem realmente era Adão, né? 1 Timóteo, capítulo 2, o 13 e o 14. Olha o que é que diz, meu querido. O 13 e o 14. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler o 14 para o nosso entendimento. Diz assim, ó: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva é a mãe de todos os viventes. Eva foi enganada. Por quem? Por Adão. O que foi que a liderança evangélica nos ensinou? Que ali em Gênesis, quando Adão enganou Eva, eles ensinaram que ali existia três personagens: Satanás,
Segundo a maioria das lideranças, diz que se personificou numa cobra. Ali era o Satanás, né, que eles ensinam. E tentou Adão e tentou Eva, que não é a verdade, né? A serpente ali era uma metáfora, era um simbolismo. Ali não havia 3 personagens, só havia 2, Adão e Eva. Então a serpente ali se referia a Adão. Eu sei que isso a princípio choca, né? A princípio a gente não aceita direito, mas com o tempo você vai lendo, né? E o Espírito Santo, que é o Deus de toda a verdade, ele que vai te dando discernimento e ele vai te convencendo que é assim. Não tem nada de 3 personagens ali. Então, Adão como enganador, diabo, opositor, enganou a Eva. Paulo escrevendo para Timóteo, é bem claro, né, que Adão não foi enganado, Adão enganou a mulher. Eu quero que você abra agora a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós já estamos encerrando. Gênesis capítulo 3. Vamos continuar fazendo uma série de mensagens em relação a Satanás, para acabar essa enganação. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Olha o que aqui diz. Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Deus falando aqui para Adão, né? Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Adão foi tirado da terra. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa foi a palavra de Deus dirigida a Adão. Ia trabalhar, comer do sol do seu rosto, envelhecer e se tornar em pó, porque foi feito do pó. Era um homem terreno, não tinha espírito, tinha o sopro de vida, diferente de mim e de você, não é? Nós temos um espírito, amado. Nós somos filhos de Deus. Nós não fomos feitos do pó, nós fomos cobertos com pó. Nós não fomos feitos à imagem e à semelhança de Adão. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do segundo Adão, de Cristo, que é o próprio Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Hoje nós estamos vivendo, reinando em vida, com esse Cristo dentro de mim e dentro de você que crê. Não é dentro dessa carne que ele habita, esse Cristo. Ele habita no meu espírito. Eu tenho um espírito, eu sou celestial. Não sou terreno. Terreno era Adão. Foi feito do pó e do pó se tornou. Nós somos celestiais. Certa vez, vou encerrar aqui com essa palavra. Certa vez eu estava assistindo um pregador no canal 14.
pregador da Assembleia de Deus. Então ele estava dizendo, você pode enviar suas perguntas pelo Zap e nós vamos te atender aqui. E eu ali escutando, assistindo aquele pregador. E um rapaz mandou uma mensagem pelo Zap, interrogando ele acerca da predestinação. Aí eu me despertou esse ponto. Agora eu quero ver o que é que esse pastor vai falar a respeito da predestinação. E aquele homem mandou aquela mensagem e ele disse assim, ele disse: eu sei que a Bíblia fala sobre a predestinação, mas nós não cremos que Deus fez umas pessoas para a perdição e outras para a salvação. Nós não cremos. Meus amados, você acabou de ver aqui que Deus, ele fez o homem terreno e o homem celestial. Mas esse pastor, ele foi bem claro. Eu creio que a Bíblia fala sobre a predestinação, mas eu não creio que Deus fez uns para a vida eterna e outros para a perdição. A perdição, meu amado, é voltar ao pó. Foi feito do pó, se tornou em pó, acabou-se, perdeu-se. Não existe mais. Não existe esse lugar onde o perdido vai para um lago de fogo, onde tem um Satanás lá, atormentando as pessoas se queimando direto num fogo eterno. Tudo isso é folclore. Isso não existe. E eu fiquei ali, olhando para aquele pregador, ele dizendo, eu sei, a Bíblia fala sobre a predestinação, mas eu não creio. Nem vendo nas escrituras, ele disse que não acreditava. Então, nós, pregadores da graça, nós não obrigamos ninguém a crer. Nós cremos no que o Evangelho da graça fala, diz, está expresso na palavra, nós cremos. Por isso falamos, por isso pregamos a palavra, para que as pessoas que estejam nos assistindo confiram na palavra e creiam e comece a crescer também no conhecimento desse Evangelho. Quem é salvo, está salvo. Não se pede salvação. Aí se eu fizer isso, se eu fizer aquilo e tal, papai corrige. Mas perder a salvação não. Papai faz até descer a sepultura, você podendo viver mais em vida aqui com Cristo, mas pela rebeldia, pela loucura, papai faz descer a sepultura e leva o Espírito salvo. É assim o Evangelho da graça. Então, eu ainda vou abrir a palavra aqui em Romanos, vou encerrar com essa palavra. Romanos, o Evangelho da graça, meu querido, é ensinamento. Eu sempre falo, é ensinamento, não é movimento. E quem nos ensina não é homem. Aprendemos uns com os outros, mas não é homem que ensina. Quem ensina é o Espírito. Quando estamos em comunhão, um com o outro, e aprendendo sobre a palavra, o próprio Espírito nos ensina. Romanos 9, a partir do 20 até o 24. Preste bem atenção que eu vou encerrar com essa palavra. Verá outras mensagens. Romanos capítulo 9, versículo 20. Diz assim a palavra: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. 23. Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus está dizendo, posso eu fazer da mesma massa um vaso para honra e um vaso para desonra? Posso ou não posso? Quem é o homem para impedir? E Deus dizendo assim, eu querendo consumar minha ira nos vasos da ira, quem me impede? Que eu já preparei para isso. Deus faz como quer, meu amado. E o pastor disse, eu creio na predestinação, mas não creio que Deus fez uns para perdição e uns para salvação. E a palavra aqui, que eu acabei de ler para você, que ele já preparou vasos para a ira. Deus não vai exercer ira em cima dos seus filhos, não. Deus corrige. A ira nos vasos preparados já para a ira. Com essa palavra, eu encerro essa mensagem. E eu creio que você teve os seus olhos iluminados. Virá outras mensagens com esse mesmo tema. O Satanás das religiões é uma fraude. Satanás, meu amado, é uma ideia contrária. Satanás significa opositor, acusador, adversário, alguém que se opõe. Aqui eu me despeço, fica na graça e na paz do Cristo ressuscitado.